Boa tarde, desde Bogotá. O meu nome é Gabriela Soares de Albergaria e sou embaixadora de Portugal na Colômbia, simultaneamente acreditada também no Equador, em Santa Lúcia e na Dominica. Venho corresponder, ainda que um tanto tardiamente, à solicitação que me foi apresentada pela Casa da América Latina em Lisboa, para, de uma forma breve, relatar quais foram os impactos que este ano tão difícil para todos, o ano da pandemia Covid-19, representou não só para a Colômbia, como também para a comunidade portuguesa aqui residente e para aqueles que se encontravam, de certa maneira, deslocados no momento em que o mundo se fechou. E começaria por estes, porque de facto, ao termos sido todos surpreendidos com o encerramento do mundo num espaço que eu creio que terá durado, pelo menos no Ocidente, cerca de 15 dias. Em Portugal, o confinamento começou logo nos primeiros dias de março. Na Colômbia, o confinamento ocorreu a partir do dia 19 de março. Os primeiros grandes impactados por este confinamento e pelo encerramento das sociedades foram, de facto, todos aqueles turistas que então se encontravam na Colômbia e no Equador. A suspensão dos voos, a impossibilidade de se chegar de outra maneira que não por via aérea, levou a que de repente cerca de 186 portugueses, ou colombianos ou de outras nacionalidades, mas residentes em Portugal, se encontrassem impedidos de poder regressar ao seu país. Eu creio que neste aspecto houve aqui só uma coordenação muito estreita, muito empenhada e muito dedicada, não só entre as embaixadas dos Estados-membros da União Europeia em Bogotá, como também com os serviços centrais do Ministério dos Negócios Estrangeiros em Lisboa, nos permitiu, a uns mais rapidamente que aos outros, em fazer retornar estas pessoas ao seu país de nacionalidade ou ao seu país de residência. Foi um exercício que levou cerca de 2 meses até termos conseguido retirar quase todas as pessoas. Naturalmente que umas houve porque tinham aqui uma estrutura familiar que lhes permitia ficar tranquilamente à espera de que houvesse mais voos humanitários onde elas pudessem ser incluídas. Mas o processo de repatriação levou genericamente quase 2 meses para estar totalmente concluído. Isto foi feito com grande sacrifício, não só da Embaixada em si, porque coincidiu com um período em que a Embaixada estava de facto reduzido à sua expressão mais simples em termos de funcionários. Tínhamos uma funcionária em licença de parto e outra que tinha acabado de demitir por virtude de mudar de país. Por isso foi feito com os recursos mínimos, mas graças à dedicação das pessoas, ao seu empenho e a um espírito de interajuda que na altura vigorou vincadamente entre as embaixadas presentes da União Europeia, foi possível levar a bom porto esta tarefa e concluí-la com satisfação, creio que para todos os seus intervenientes. Relativamente à comunidade portuguesa aqui residente, importará referir que a grande maioria são os expatriados económicos, portanto, pessoas que trabalham para empresas portuguesas presentes no mercado colombiano ou mesmo para empresas colombianas e que, portanto, dispõem de alguma tranquilidade financeira, o que nos levou a não termos que nos preocupar grandemente com situações de alguma debilidade económica da sua parte. Por outro lado, a restante comunidade portuguesa, que no total poderei dizer que
atinge as 2.000 pessoas, está aqui radicada há muitos anos, tem laços familiares neste país e, portanto, também eles gozavam de alguma estabilidade que nos tranquilizava e que não nos criou grandes dificuldades em termos de prestar ajuda financeira. Temos sim uma nova, se assim poderei dizer, geração de portugueses, que são os luso-venezuelanos que aqui se encontram migrados depois de terem abandonado a Venezuela, muitos deles sim em situação precária, mas quanto a estes houve desde logo da parte da sociedade colombiana um movimento de interajuda que beneficiou indistintamente todos aqueles que precisavam de apoio financeiro ou alimentar, entre os quais estes nossos compatriotas que estavam em situação mais debilitada do ponto de vista económico ou financeiro. Relativamente à economia, naturalmente que os países da América Latina, pela estrutura da sua própria economia e pelo facto de muita delas estar alicerçada no trabalho informal, sofreram impactos muito vigorosos com o confinamento e com a pandemia em si. Foram muitos aqueles que começaram a passar dificuldades porque, por serem informais, não têm uma estrutura de segurança social que lhes pudesse valer nestes momentos de maior aflição. A Embaixada, nesse aspecto, esteve atenta a este problema e colaborou ativamente na distribuição de cabazes que foram feitos particularmente nos sítios, no departamento onde a cooperação portuguesa tem um grande projeto em coparceria com a União Europeia no âmbito do Fundo Fiduciário para a Paz, que é no departamento de Caquetá, e através de um fundo de pequenos projetos de que a Embaixada dispõe, colaboramos na distribuição de cabazes alimentar à população mais carenciada nos 2 municípios onde de facto o projeto se encontra a ser implementado e que foram os municípios de El Paujil e da Montañita. Neste momento, ou seja, no dia em que vos falo, que é o dia 9 de março de 2021, a Colômbia vive um alívio temporário no que respeita ao contágio e à situação de saúde depois de 2 ondas muito fortes, onde o sistema de saúde colombiano soube responder, mas que foram momentos de alguma dificuldade, eu creio que iguais àqueles que se viveram em Portugal e que se viveram em tantos outros países deste globo. Naturalmente que o governo colombiano, desde o primeiro momento, preocupou-se em reforçar os sistemas hospitalares, sendo que na Colômbia não se pode propriamente falar de um sistema de saúde público, mas antes de, se bem que o haja, mas antes de entidades privadas de prestação de saúde que foram assessoradas e coadjuvadas pelo governo no sentido de reforçar todas as unidades de cuidados intensivos e alargar a capacidade que essas instituições tinham de receber doentes com problemas respiratórios.
Foi, creio, se pode fazer um balanço, creio que foi uma aposta muito bem feita. O Governo esteve sempre muito atento a esta situação, assim como esteve à questão da sobrevivência alimentar de vastas franjas desta sociedade. E se neste momento em que a vacinação começou neste país, e vai já fazer um mês a partir no próximo dia 17, vive-se como se vive, creio eu, nos restantes países da América Latina, um momento de esperança, de que até ao final deste ano seja possível alcançar-se a imunidade de rebanho e as economias possam recompor-se, recuperar-se, revigorar-se, assim como as sociedades, depois deste ano, que acabará por ser quase 2 anos, tão pesado para o mundo e para a humanidade. Muito obrigada.